Por que o Bitcoin não consegue bater um novo recorde de preço? Estudo revela os culpados. Então nós tínhamos aqui, no início do ano, opa, vamos bater um all-time high, vai ter o halving, não sei o que, vai ter aprovação de ETF, então é alegria, alegria. Nós chegamos no topo histórico e estamos lateralizando há muitos meses em sequência. 7 meses de lateralização, 190 dias parados numa mesma região de preço, dos 50 aos 70 mil dólares. Por que o preço não sai dessa região? E muita gente está ficando cansada e está saindo desse mercado, porque o preço não explode. Bom, então vamos lá. Então um estudo realizado aqui diz que tem muita gente presa no topo. O relatório do Into the Block aponta o seguinte: entre 61 mil e 70.500, tem muitos traders que compraram nessa região. E eles não estão no lucro, eles estão no prejuízo. Então, quando o preço sobe um pouquinho, eles aproveitam para realizar realizar prejuízo, um menor prejuízo. Eles são traders de curto prazo, né? Então, tem uma pressão de venda consistente nessa região. Muitos queriam que o Bitcoin voltasse a subir e encontrasse novas máximas, mas existem 7 milhões de investidores colocando uma barreira nesse processo. Então, muita gente chegou agora no mercado. Lembra sempre, quando tem algo novo no mercado, atrai o pessoal, né? Uma novidade, uma notícia. E nós tivemos no início do ano os ETFs Bitcoin. Opa, alegria, alegria. Pesquisas sobre o Bitcoin começaram a aumentar lá em janeiro. Depois, em abril, março, abril, halving, passava na televisão, todo mundo começou a comprar Bitcoin porque falaram que o preço ia explodir. Mas só atraiu uma nova leva. E esse pessoal ficou preso no topo, porque desde o halving o Bitcoin está na mesma região de preço, se não caindo, né? E a análise diz que a razão do Bitcoin não conseguir renovar essa máxima histórica se deve ao fato de que vendedores querem sair de suas posições no topo. Então, são 7 milhões de comprados nessa região, aqui é uma grande barreira de preço, 7 milhões de endereços, né? De endereços, a gente não sabe se são pessoas, né? Pode ser uma pessoa com vários e vários endereços. Então, tem 7 milhões de endereços que compraram Bitcoin e em regiões caras. E alguns traders liquidam suas posições em busca de um ponto de equilíbrio. Já não vou ficar mais nesse negócio de Bitcoin, entrei aqui, não gosto, não sobe, estou passando um calor, porque são novos no mercado, compraram no topo, chegaram agora. Então, essas pessoas não aguentam, realmente não aguentam, né? E quando essas pessoas não aguentarem de fato e abrirem mão de suas posições, o mercado vai começar a subir, porque aí não vai ter mais vendedores fazendo essa pressão no mercado. Com um grande número de traders nessa faixa com prejuízo, o Bitcoin enfrenta uma pressão de venda consistente sempre que os preços se aproximam desses níveis, já que muitos buscam um ponto de equilíbrio. O Bitcoin precisará de um impulso significativo para avançar e quebrar essa tendência. Não somente isso, pessoal, nós temos essa barreira consistente de vendas entre 61 e 70 mil dólares, mas nós temos também a sazonalidade, né? Setembro é um mês de queda para o Bitcoin. Agosto também é um mês de queda para o Bitcoin. Então, o terceiro trimestre é o pior trimestre do ano para o Bitcoin e também para os ativos tradicionais do mercado. Mas outubro já começam a melhorar as coisas, né? Como a gente bem fala há algum tempo aqui. Entretanto, nesse instante, existe uma pressão de venda, tanto por parte desses traders que estão presos no topo, quanto pela sazonalidade do mercado que não atrai ninguém, e nós vemos isso até mesmo nos ETFs, os ETFs começando a vender de forma forte, entrando justamente nesse período terrível do Bitcoin, nem mesmo o mercado tradicional vai segurar. Olha só, ontem saiu 5 mil Bitcoins de dentro dos ETFs, 5 mil Bitcoins é muita coisa, já começa a apontar para baixo aqui, então pode ser o início de uma tendência de venda a partir dos ETFs também, eles não vão ficar segurando enquanto os preços estão caindo, tá todo mundo com medo, olha, Nvidia corrigindo, tudo corrigindo, então o que é mais arriscado é o Bitcoin, a gente elimina nossas posições, eles não vão ficar comprados. E nós também temos outras coisas aqui. Nós tivemos o dump da Mt. de 100 mil Bitcoins no mercado, e aí, o Mt. não fez pressão de venda. Fez pressão de venda sim. Está fazendo agora. Na época, liberou, não vendeu muito. Mas certamente, muitas pessoas que receberam, e não receberam pouco, recebeu 50, 100, 200 Bitcoins, algum Bitcoinzinho eles vão vender no mercado sim. E já estão vendendo para fazer as suas atividades aí. E ficaram ricos da noite para o dia. Tivemos as vendas de 50 mil Bitcoins do governo da Alemanha. Tivemos as vendas da FTX, então existe uma pressão de venda, bem como os mineradores que estão sempre no prejuízo. Há algum tempo eles estão no prejuízo e estão dumpando no mercado. Então o mercado não vai subir nesse instante, enquanto isso não mudar. Principalmente quando a gente observa o Short Term Holder Realized Price, ou seja, o preço realizado do Short Term. Quem é Short Term? Quem comprou a menos de 155 dias. Se o cara chegou agora no mercado e ele está nessa lista, ele é essa linha laranja aqui, então ele é essa linha laranja. Quando o preço do Bitcoin está acima da região deles, é alegria, alegria. Eles são traders e vão segurando as posições.
Quando o preço está abaixo da região que eles compraram, a região consolidada de preços, e hoje deu um bug aqui no site, mas veja, a média de preço dele está em 62 mil dólares agora, né? Já começa a montar para baixo. Essa região vira uma resistência. Então, os compradores de curto prazo estão presos no topo. E quando o preço chega próximo ao que eles pagaram, eles vão vender desesperado. Bem como aconteceu no ciclo passado aqui. Então, olha só, durante o período de queda do mercado, todas as vezes em que chegava o preço próximo ao que eles pagaram, eles abriam mão de suas posições. Então, o preço ia caindo. Mas conforme nós tivemos uma alta, voltando o bull market, eles são os catalisadores de fortes altas, né? Porque eles vão comprar em regiões de topo e a alegria acontece. A gente sempre precisa desse pessoal. Quando eles voltarem a ficar no positivo, o mercado vai de fato disparar. Mas agora não. Agora está tudo sendo segurado. E esses são os catalisadores para que o preço não atinja novas máximas, né? Então, muito cuidado com os trades que você está realizando agora. Porque tem o seguinte, gente, olha só o que está acontecendo aqui. O Open Interest são os contratos de futuros que estão abertos nesse instante, né? Com a quedinha do Bitcoin no dia de ontem, foram eliminados mais de 3 mil Bitcoins. E aqui, olha o Open Interest desabando. Isso significa que todo mundo estava apostando em long, alegria, vou longar, o preço vem e liquida todo mundo. Então, em um momento em que não temos liquidez, vamos lá, The Block, deixa eu achar aqui. Um The Block mostra que a gente está diminuindo a liquidez todos os dias. The Block, Spot, média diária. Média diária diminuindo, então tem menos negociações. E quem fica no mercado é liquidez para as grandes empresas, né? Os institucionais começam a manipular o preço de forma muito mais fácil. Então eles jogam o preço para onde eles querem e vão liquidando todo mundo. Então o varejo é que está perdendo dinheiro aqui. Esse grande open interest desaparecendo é dinheiro de varejo indo embora. Cuidado nesse instante, espere passar dessa consolidação. O medo ainda continua no mercado e pode continuar por mais algum tempo, que enquanto o mercado está com medo, o varejo, as grandes empresas começam a aumentar as suas posições. E veja que isso é gradual, né? E aqui, a River Financial disse o seguinte: as empresas aumentaram suas participações em Bitcoin em 587% nos últimos 4 anos. Então, as instituições estão comprando, eles estão fazendo a base de preço por agora, eles estão comprando. Ah, mas você falou que os ETFs estão vendendo e tudo mais. Você tem que entender que ainda não chegou na adoção dos fundos soberanos dos países, não chegou nos fundos de pensões ainda. Quem está comprando Bitcoin agora são as empresas e também os fundos, são os bancos e os fundos de hedge. Fundo de hedge, eles vão atuar como se fossem traders, né? Como se fossem bancos querendo dar lucro de forma urgente. Então eles vão comprar Bitcoin no spot e eles conseguem ver uma arbitragem lá nos futuros. E eles shortam no futuros também. Eles vão pegando esse carry trade aí que é falado, né? Que a gente bem faz aqui no canal. E teve uma possibilidade muito grande desde janeiro. Os caras conseguiam 17% ao ano fazendo carry trade em dólar. Então eles não estão pensando em Bitcoin, eles pensam em aumentar sua quantidade de dólares. Quando chegar os fundos de pensão a começar a comprar Bitcoin, quando começar a espalhar para todo mundo mesmo, opa, vamos para o longo prazo, aí sim dá uma estabilizada, mas nesse instante estamos gradualmente aumentando, né? Então essa escala aí não é do dia para a noite. Então a gente tem que pensar sempre em relação a isso. E olha só como começa a aumentar também. Banco da Suíça começa a oferecer negociação e custódia de Bitcoin e Ethereum. Um dos grandes bancos aqui da Suíça, o ZKB, vai começar a oferecer. Então os grandes bancos começam a participar dessa brincadeira de Bitcoin. Acredito que outubro vai voltar a alegria, ou novembro por ali, né? Com eleições americanas, corte de taxa de juros e tudo mais. Nesse instante, você tem que sobreviver. Você só precisa sobreviver. Só sobreviver.